Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal CT Segurança no YouTube. Estamos trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. Mas antes de mais nada, vamos às regrinhas de ouro, né, que a gente sempre coloca aqui. Se você não está inscrito no nosso canal agora, confere aí e se inscreve nesse momento. Ative as notificações, prestando atenção se ativou todas as notificações, não ali no personalizado, para você não ficar sem receber o aviso de nenhum programa que de repente você gosta tanto. E também deixe o seu like, né? Sempre pedimos essas gentilezas, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube, impulsionar o algoritmo do YouTube a compartilhar, a levar essa informação para muito mais gente. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e também deixe o seu like. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa preferido das quartas-feiras à tarde, o Security Talks com o pessoal da Avantia. E aqui hoje participando com a gente, mas antes, né, a gente vai falar daquele QR Code que está na sua tela aí do seu lado direito embaixo. Tem um QR Code que, se você depois mirar ali a câmera do seu celular, ele vai te levar para um ambiente de teste da Avantia. Você vai poder testar lá uns 4 analíticos diferentes, como se está com máscara, se não está com máscara, que é um pequeno gentileza que a Avantia colocou para você testar alguns dos produtos dela. Então, mira depois ali teu celular e vai ver como funciona isso, legal? Muito bom. Comigo estão hoje aqui meu querido amigo Douglas Brito. Tudo bem, Douglas? Olá, Silvano, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Mais um Security Talks. Isso daí. Ótimo, show de bola. E participando como nossos convidados especiais dessa tarde está o Cláudio Cecílio, que é gestor de shopping center. Tudo bem, Cláudio? Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem-vindo. E conosco também participando está ele, Roberto Betoni, da Betoni Automação. Tudo bem? Tudo bom, Silvano? Muito obrigado pelo convite da Avantia e da CT de estar aqui presente nesse nosso bate-papo. Show, sejam muito bem-vindos. E antes de mais nada, eu vou dar ali também um alô para quem já deu um alô para a gente no chat. Está ali o Cláudio Celestino, boa tarde, Cláudio Marci, grande mestre Marci, o Flávio Thiago Rocha, o Cláudio Nemoroso, o pessoal do marketing, né, a Karen da Avantia e a Júlia Karenina também está ali já. Deixa aí, pessoal, o seu alô para a gente poder aqui também te responder na sequência. E eu vou pedir, antes de mais nada, para os nossos convidados se apresentarem, falarem um pouquinho de si, começando pelo Cláudio, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Silvano, pela oportunidade. Karen, é um prazer estar dividindo essa tarefa aí com o Roberto. Obrigado, Douglas. Meu nome é Cláudio Cecílio, eu atuo na área de segurança empresarial já há uns 25 anos. Sou bacharel em Direito, fiz uma gestão estratégica, uma MBA em gestão estratégica em segurança empresarial pela Anhembi Morumbi. Trabalhei por 10 anos na área da cultura, num grande museu do Brasil. Sou especializado em segurança de patrimônio histórico, através da Protectory, uma associação espanhola de chefes de segurança em museus. Já visitei alguns países, vou com foco em segurança de patrimônio histórico, mas trabalhei em 3 grandes shoppings e eu estava com saudade dessa escola chamada Shopping Center, e eu retornei para essa atividade num grande shopping de São Paulo, para não esticar muito, porque tem bastante coisa para se falar sobre esse histórico de segurança que eu vivo há 20 anos, 25 anos. Hoje, atualmente, trabalho, sou gestor de segurança em um shopping center. Estamos aí passando por essa fase, aprendendo bastante com essas operações em período de pandemia. Fantástico, deixei o meu microfone no mudo. Fantástico, muito obrigado, Cláudio. Por favor, Betoni, você pode se apresentar para a gente também? Claro, novamente obrigado, Silvano, obrigado, Brito.
Bom, eu sou formado pela Escola Politécnica em 1978, eu tenho 42 anos aí trabalhando na área de automação e segurança. Eu fui a primeira pessoa a fazer uma dissertação de mestrado em automação predial no Brasil, isso em 1985. Trabalhei em grandes empresas como o Grupo Ultra, Itaú, e a partir de 95 foi criada a Betone Automação e Segurança, que a gente trabalha até agora. Fizemos já algo projetamos, é uma empresa projetista, então ela não faz instalação, ela faz projetos. Então fazemos projetos de shopping centers, principalmente, já fizemos mais de 120 a 150 shopping centers pelo Brasil afora. Fazemos hospitais, edifícios comerciais, residenciais, museus. Não sei se Cláudio falou, interessante, já fizemos vários museus. Já temos aí uma experiência bastante grande, temos algo em torno de 46 milhões de metros quadrados já projetados. Se a gente for imaginar que um shopping center tem da ordem de 100 mil metros quadrados, um shopping grande, né? Nós estamos falando aí de 460 a 500, equivalente a 460 a 500 shopping centers já projetados, se fosse só shopping center. Shopping center é da ordem de 1/3 disso. Tá? Então é isso, acho que vai ter aí bastante coisa para a gente falar, que nem o Cecílio falou. Legal, muito bom, sejam muito bem-vindos. Douglas, por favor, dá o pontapé inicial aí para a gente. Ô, Silvano, você percebeu que hoje o sarrafo de experiência aqui, o nível do sarrafo aqui está alto, né? Tá bem Falando alto. de experiência e conhecimento aqui com o Cláudio Betone, a gente está bem amparado hoje, né? E aí, a gente, desde o início, né, pouco mais, a gente está completando um ano, se eu não me engano, né Silvano, de eventos, né? Eu não sei se já foi ou está sendo, mas está bem. Se eu não me engano, pelo que a Karen me falou, acho que amanhã completa um ano, do primeiro dia que a gente fez o Security Talks com vocês, né, online. E aí, assim, a gente vem falando nesse período, né, que a gente não tem como fugir disso, sobre o que a gente está passando aí, que é a pandemia, né? A gente não tem como fugir muito. E quando a gente vem aqui para um tema falando de shopping centers, né, e a gente vem acompanhando o que está acontecendo, principalmente agora nessa segunda onda, a primeira questão que a gente já imagina, né, nós como consumidores, né, e aí trazendo aí a pergunta, como que os shoppings conseguem aí segurar esses lojistas, né, e superar esse desafio? Porque falando de economia, né, da economia atual, imagina esses lojistas, a gente que fica do lado de fora, né Silvano, a gente não sabe, né? Às vezes o Cláudio consegue explanar para a gente um pouco mais, o Betone talvez complementar alguma coisa, mas para a gente é uma dúvida que deve ser punk, como isso funciona, né? Como operacionaliza tudo isso. Como rola a retenção desse público, né, do cliente? É uma tarefa bem difícil. Por quê? Quando a gente fala de segurança, seja ela pública, privada, a gente fala em análise de risco, gestão de crise, e às vezes, na maioria das vezes, você se prepara para um risco, para um evento que pode trazer um dano ao seu patrimônio, à sua empresa, à sua imagem. Quando nós falamos de pandemia, dificilmente se tem uma análise desse risco, um plano de gerenciamento desse risco, porque é algo que é muito difícil acontecer. Mas ela veio, ela chegou, pegou a gente pelo calcanhar e nós tivemos que trocar o pneu com o carro em movimento. É um período de muitas lições, muito apoio. A pergunta sobre como reter o lojista, como manter essa atividade financeira em funcionamento, ela é uma tarefa que não é só da segurança, é uma tarefa em conjunto com o marketing comercial, superintendência, gerência de operações. A gerência de operações, as operações de um shopping, ela é muito importante para fazer com que tudo isso aconteça. Quando eu falo de apoio, o que nós temos aprendido, o que nós aprendemos
em conjunto com os lojistas, e observamos muito, são três itens, 3 fatores, 3 linhas de ação que estamos aprendendo muito com isso, né? Então, vendas online. Quem imaginou que teria uma loja que vende um bem durável, um bem comum, né? Onde o cliente está acostumado a entrar na loja e experimentar e ter aquela experiência de ver o produto, e nunca se preocupou com venda online. Então, eu observo que muitos lojistas, muitos empreendedores, eles estão atuando muito com venda online, né? Outra atividade é o marketplace. Então, o e-commerce, mediado por uma empresa que tem os dados de vários lojistas e eles fazem essa divulgação desses produtos. A gente vê muito a Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, atuando dessa forma. Então, é mais uma ferramenta onde os lojistas, os empreendedores estão atuando bastante. Outra ferramenta, outra forma de sobrevivência, de enfrentar essa batalha neste momento, é o delivery e drive-thru. São 2 palavrinhas que eu nunca pensei que eu ia comentar, que eu ia falar tanto na minha vida e que ia, em certo ponto, gerar alguns desafios, algumas dores de cabeça, né? Então, muitos funcionários, muitos lojistas, muitos empresários atuando bastante com venda por drive-thru e delivery. Eu converso com alguns empreendedores e tive uma grata satisfação de alguns dos gerentes dizer para mim que em determinado mês do ano ele fez uma comparação com um ano aberto, com um ano funcionando normal. Ele fez a comparação com o ano onde ele estava fechado, com o mês que ele estava fechado. Então, nesse determinado mês, ele teve uma venda superior do que o ano passado. Ou seja, deu muito certo o e-commerce dele, deu muito certo venda online, deu muito certo sistema de drive-thru e delivery. E a gente atua junto com esse lojista. Claro que dentro de uma operação de um shopping center, você tem regras, você tem várias situações de segurança para evitar uma vulnerabilidade. Mas a segurança, no geral, ela atua sempre na ação de prevenção, mas também em apoio a esses lojistas e empreendedores para eles conseguirem tocar o negócio deles. Nesses últimos meses, ao meu relacionamento com o lojista, ele ficou bem mais próximo. A gente vê a necessidade de ajudar, ser ajudado e fazer que todos tenham sucesso. Então, é um trabalho bem desafiador. Aí vem a segunda onda. Na primeira onda, a gente trocou o pneu com o carro andando. Nessa segunda onda, a gente percebeu que o step está começando a murchar também. E não dá para parar o carro, tem que continuar. A gente observa que superar esses desafios, muitas ações nesse sentido, de venda online, marketplace, delivery center, tudo que nós aprendemos em março do ano passado, neste ano, a gente vê a desenvoltura e um maior sucesso dos lojistas atuando e tocando o seu negócio dessa forma. E a gente tá falando de um funcionamento intenso, né? Porque se a gente para analisar, né, nós que somos consumidores aqui, eu vou falar por mim, talvez pelo Silvano também, pelo Bettoni, nós que somos consumidores, né? Nós vemos o shopping aberto das 10 às 22, das 10 às 10, vamos dizer assim, né? Mas o shopping não para, né? A gente está falando aí de manutenção rolando à noite, a gente está falando sobre a segurança que é essencial para manter aquilo ali em condições ali para que no outro dia, né, esteja lá novamente tudo funcionando corretamente, né?
com ou sem público. A gente está falando aí de pandemia, mas não tem público, mas tem que ter a segurança, tem que ter essa limpeza, né? Como que é a preocupação do gestor nesse momento de garantir essa segurança, essa eficiência dentro do seu layout ali, aquilo da forma como está rodando? Você comentou um pouco sobre o drive-thru, delivery, mas e essa preocupação? O que você imagina das suas necessidades como a mais aí como gestor nesse momento? Eu gosto muito de rabiscar planta, rabiscar layout. Então, você pega a planta do shopping e você vê ele em várias situações. Esse shopping, como é que ele funciona durante o dia? Como que ele funciona durante a noite? Quais são os meus pontos principais, meus pontos vulneráveis, hora a hora, né? Como que funciona esse shopping fechado, como funciona esse shopping aberto. Então, a característica, eu falo com um pouco de experiência em alguns outros shoppings, você vê quando a gente segue a determinação do decreto, em que algumas operações essenciais ela tem que estar disponível para o público, então você vê essas operações essenciais pulverizadas nesse mapa, nesse layout no shopping inteiro. Aí você olha e fala, poxa, minha operação com o shopping aberto, ela vai ser praticamente semelhante com o shopping fechado, entre aspas, né? Eu tenho que manter algumas portarias de acesso, eu tenho que manter o controle de acesso, eu vou ter ainda um fluxo em docas, eu vou ter clientes, lojistas, recebendo mercadoria, porque mesmo não tendo o contato direto com o cliente, ele está vendendo online, ele está precisando retirar produtos, ele está precisando auxiliar a arrumar a sua mercadoria para poder fazer uma entrega. E quando a gente fala o público, a gente tem um público interno, que é os lojistas, uma quantidade muito grande de lojistas, uma quantidade muito grande de lojas que estão atuando em drive-thru, delivery. Isso acaba mantendo a nossa operação em funcionamento. Eu falo por segurança, mas a gente observa a necessidade da limpeza, muitas pessoas transitando. Ainda agora, no momento de pandemia, você tem alguns protocolos de sanitização. Então, a ideia que você acabou de comentar, nossa, o shopping ele abre das 10 às 22. Não, o shopping é 24 horas. 24 horas a operação continua, né? E tudo isso ainda avaliando as vulnerabilidades e os riscos, né? A gente passa por um problema social, acaba gerando desemprego. Nós observamos aí há uns dias atrás algumas ações de arrastões em hipermercados. Então, quando você tem um hipermercado num shopping, gera essa preocupação. A segurança, ela, independente da pandemia, ou independente do shopping aberto ou não, você avalia, coloca na planta ali as suas vulnerabilidades, quantas pessoas eu terei dentro do shopping, muito bom nesse momento. Às vezes, eu acho que o Bertone vai falar sobre tecnologia, mas o controle de fluxo de pessoas full time, eu saber no real momento quantas pessoas tem dentro do shopping, é uma loucura legal. Eu curto essa atividade, mas você não para. A ideia de você falar, o shopping está fechado até a página 2, né? A partir da página 2, você tem uma quantidade enorme de clientes, você tem uma quantidade, como aumentou muito o nível de entrega, o número de entrega por delivery, né? Você tem uma quantidade enorme de motoboys rodando pelo seu estacionamento, né? O seu estacionamento está ativo para as pessoas que vão vir no shopping acessar o drive-thru. Vai ter um fluxo de veículos por causa das lojas essenciais que estão abertas, né? Então, shopping fechado é até a página 2. A gente não tem tranquilidade de falar, baixamos as portas, ligamos os alarmes e agora é só monitorar. Não, a operação ela é pulsante e com o shopping nessas condições fica mais pulsante ainda. É uma característica interessante de shopping center em período de pandemia. Claro, tem shoppings que sua própria estrutura física, seu layout,
eu tenho alguns amigos que trabalham em outros shoppings, e que a estrutura do shopping é diferente, ou seja, você acaba tendo apenas um acesso, você acaba tendo apenas um tipo de serviço que vai ser prestado, então muda um pouco a operação, ela muda muito de acordo com o layout do empreendimento, né? Mas, em compensação, tem shoppings que eu conheço que tem 6, 7 pontos de acesso de lojistas, de clientes, de pessoas, no geral, e isso é um grande desafio para você manter as operações de segurança nesse período de fechamento meio que parcial. É bem desafiador. Eu queria aproveitar que você tinha até comentado sobre tecnologias, né, que o Bettoni é bem experiente, já trabalhou em diversos projetos, né, para shoppings, né? O Bettoni, você já planejou, já participou de N projetos aí, conhece N shoppings, talvez shoppings que você nem tenha ido e você conhece muito bem, mais do que quem está lá. Comparando aquelas tecnologias que você planejou, implantou, né? Diversas tecnologias, não só de segurança ali, que você já planejou para shoppings, e as tecnologias do novo normal, né? Que é o novo nome aí que todo mundo está dando, né? Para a pandemia, né? O que você vê de desafios, né? Para gestores como o Cláudio, né, de implantar essas situações aí para monitoramento de temperatura, máscara, e alguma outra tecnologia diferente que você acha que é adaptável para esse momento, que você não tinha visto antes? Legal. Acho pergunta excelente. Primeiro, achei fantástico a explanação do Cláudio, deu aí uma visão de quem não vive o dia a dia de um shopping center. Que, como consumidor, o pessoal acha que o shopping começa às 10 e termina às 10 em épocas normais, não vamos nem falar em época de pandemia, né? E ele apresentou de uma forma fantástica, clara, que não é nada disso, é uma cidade que funciona 24 horas por dia, tem limpeza, tem manutenção, tem toda a parte de reparos. Ninguém faz reparo no shopping center durante o dia, se faz de madrugada. Então, o pessoal acha que terminou, fechou as lojas, todo mundo vai embora. Não, muita gente está chegando para começar a montar andaime, para fazer manutenções, que tem que terminar antes das 6 da manhã, porque abre a academia, e assim vai. Então, existe todo um exército que funciona à noite, que o Cláudio foi extremamente feliz em transmitir esses conceitos, né? Então, muito legal, achei muito bacana, acho que queria complementar isso do Cláudio. Mas o impacto também que o shopping está sentindo não é uma coisa só da pandemia. Acho que a pandemia ela teve o aspecto de diminuição de receita, êxodo um pouco dos lojistas, dificuldade dos lojistas, tudo isso. Mas o shopping center, antes da pandemia, já vinha sofrendo o ataque do e-commerce. Obviamente, a pandemia deu um aumento muito grande nisso, mas ela já vinha sofrendo esse desgaste. E se a gente olhar hoje o perfil de um shopping center, ele mudou do que ele era 5 anos atrás. Hoje, um shopping center ele está mudando a sua forma de ser. Ele está deixando de ser um shopping center, ou seja, um centro de compras, para ser um centro de serviços. Então, ele é muito mais hoje um service center, onde as pessoas vão lá para ir no cabeleireiro, para ir jantar, almoçar, ir na sua academia. Então, tem todo está mudando o perfil, as pessoas estão indo e vindo de forma diferente no shopping center. Então, as pessoas antes iam lá, compravam alguma coisa e vinham embora. Não, hoje eles até compram alguma coisa, mas o objetivo é muito mais a experiência de estar dentro de um shopping center, onde você passa de manhã até à tarde com sua família, se divertindo, indo no cinema, almoçando, jantando, levando as crianças para algum brinquedo. Então, o perfil está mudando. Tá?
Então, eu só queria complementar essa colocação do Cláudio, que eu achei muito bacana. Perfeito, perfeito mesmo. Né? E agora você me perguntou a respeito da tecnologia. Bom, tecnologia ela já existe, já tem bastante coisa no novo normal. As mais gritantes são aquelas que levam em consideração o novo normal, que seria, primeiro, medição de temperatura. Então, essa medição de temperatura, ela normalmente ou é feita através de pistolas, né, o handheld, onde você mede a temperatura da pessoa, seja na testa, no braço, ou de distância, existem vários modelos disso daí, e existem as câmeras termográficas que conseguem, através de uma imagem maior, determinar a temperatura de cada uma das pessoas e já através de analíticos te dizer se ela está com temperatura acima do normal ou não. Então, ela consegue até te diferenciar isso daí. Então, e consegue pegar 30, 50 pessoas simultaneamente. Então, é um processo muito mais amplo. Então, essas seriam as primeiras grandes tecnologias imediatas, né? Mas é uma tecnologia que já existe, ou seja, exceto as câmeras termográficas, câmeras dentro do shopping já são umas coisas naturais, faz parte da segurança de um shopping. Um shopping center, em média, tem de 150 a 300 câmeras. É um número que existe de câmera dentro do shopping center, ninguém faz ideia. Então, existe uma cobertura muito grande, e ainda mais onde existem áreas onde você tem propensões a ter a tipos de assaltos, como joalherias, etc., tal, a segurança é até um pouco maior. Às vezes você nem vê a câmera exatamente, mas ela está lá, às vezes escondida, camuflada, mas ela está lá. Então as câmeras de controle de visualização das pessoas, elas já existem, uma tecnologia que já existe. O problema é o seguinte, e no novo normal, como elas vão funcionar? Se a gente imaginar no passado, vamos imaginar que um shopping médio tem 200 câmeras. Se você botar um sujeito na frente de uma televisão que tenha lá 16 câmeras, 32 câmeras, e passa o mesmo programa, sem som, durante horas a fio, você pode passar com um elefante branco que certamente ele não vai notar. É impossível uma pessoa olhar e verificar o que está acontecendo em tudo. Então, no passado, não tinha outro jeito. O cara ficava olhando, passava o elefante branco e não simplesmente a coisa morria. Hoje em dia, não. Hoje em dia existem analíticos. Existem vários analíticos que analisam a situação. Em função da situação, ele te dá uma resposta e te avisa ao operador que algo de anormal está acontecendo. Então, um exemplo. Está acontecendo uma briga. Uma briga é um fato que ele consegue identificar. Hoje em dia, o novo normal, você não pode ter aglomerações. Então, aglomerações é uma das coisas que os analíticos modernos estão se preocupando. Então, se você tem um local onde você tem muito mais gente do que deveria ter, o próprio sistema avisa ao operador, dá um pop-up e tal, te avisando que, olha, na área tal, no andar tal, está acontecendo uma aglomeração maior do que o normal de pessoas. Tá? Então, essas são algumas aplicações do novo normal. E existem coisas que não são do novo normal, que estão analíticos. Por exemplo, é comum crianças se perderem dentro de shopping centers. É muito comum. E, normalmente, já existem analíticos que identificam tipos de pessoas. Então, falou, olha, uma criança. Então, a pessoa falou, sumiu meu filho, sumiu, minha filha sumiu. O guarda já avisa, falou, como é que a sua filha estava vestida? Estava vestida com um vestido vermelho. Então tá bom. Então começa a analisar o vestido, uma criança, vestido vermelho. Aí aparece na tela a imagem de algumas crianças, a pessoa apresenta para a mãe, a minha filha é essa segunda. Essa segunda, aí já identifica, já sabe o caminho por onde ela passou. Ela falou, ela está na loja da Nike agora, ela entrou na loja da Nike. Então existem analíticos hoje que dão
uma qualidade, uma segurança para o cliente bastante grande. Né? Então, isso estamos falando de segurança, porque nosso ambiente de segurança. Existem outros aplicativos, por exemplo, de Wi-Fi, etc. Hoje em dia, você entra dentro de um shopping com o teu celular, você tem uma cobertura completa. Mas, ao mesmo tempo que você tem a cobertura completa, o shopping sabe que você está lá, que o senhor Brito está presente, que o senhor Silvano está presente. E ele falou, olha, senhor Silvano, nós temos aí uma oferta nas lojas XPTO, onde, se o senhor chegar lá em 15 minutos, o senhor vai ter um desconto especial. São serviços tecnológicos hoje que você consegue dar ao cliente uma experiência completamente diferente. Outra coisa, eu estou indo para o shopping. Normalmente, os mais modernos, alguns têm locais onde dizem estacionamento, controle de estacionamento. Mas você tem que chegar no local, olhar e procurar uma luzinha verde. Falar, nesse daqui você tem 10 vagas, nesse andar você tem 50 vagas. Só que onde estão essas 50 vagas? Não sei. Já existem aplicativos onde você, da sua casa, estou indo para o shopping, eu digo a hora que eu vou chegar, ele já vai ter um local reservado para você. E no instante que você chegar dentro do shopping, ele vai te dizer, olha, vai para o pavimento 2, entre no box ou na ala 35, e você chega e tem lá seu local reservado. Então, existem experiências tecnológicas para shopping muito interessantes. Mas voltando ainda para a parte de tecnologia. Uma das coisas que a gente se preocupa muito, e as pessoas que vão no shopping, é a parte de higienização. Então, você vai pegar álcool gel, etc., tal, e é o normal, máscaras. Uma das coisas de vídeo analítico é o uso de máscaras. Então, se uma pessoa está andando sem máscara, automaticamente aparece aquele pop-up na tela do operador dizendo, olha, aquele senhor está andando sem máscara. Então, tem esse tipo também de analítico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você vai ter que lavar a mão, você vai comprar uma série de objetos. Então, já teve experiência de grandes hipermercados, onde você sai com o seu carrinho, coloca o seu carrinho dentro de um box, esse box tem luz ultravioleta. Essa luz ultravioleta, ela vai te desinfectar todos os locais onde a luz atingir, ela vai fazer uma desinfecção. Então, agora, é qualquer luz ultravioleta? Não, não é qualquer luz ultravioleta. Então, o espectro do ultravioleta, normalmente o pessoal divide em 3 grandes espectros, chamado A, B e o C. O A e o B não tem muito efeito germicida. O que tem efeito germicida é o C, e não é em todos o espectro do C, é um espectro bem específico. Então, você tem que saber exatamente qual é a lâmpada, qual é a quantidade de lâmpadas, existe toda uma tecnologia por trás para você identificar. E o que você pode fazer com essa lâmpada também? Colocar na saída dos fan coils, os fan coils são aqueles equipamentos condicionadores de ar que recebe o ar, esfria o ar e joga de volta para o ambiente. Né, que dá aquela sensação de fresquinho dentro do shopping. Só que você pega esse ar e passa, eles são dutados, então você passa por dentro desse duto, você coloca essas lâmpadas. E, novamente, tem que ter um cálculo de quantas lâmpadas, etc., tal, e essas lâmpadas vão esterilizar o ar e vão deixar o ar completamente limpo. No caso da Covid, já foi constatado pelo CDC, que é o Centro de Doenças dos Estados Unidos, que chega a matar 99% do Covid. Tá? Realmente é um rate muito, muito interessante e acaba usando você acaba recebendo um ar já, porque o grande problema do shopping center é que o ar é renovado. Renovado não, ele é circulado. Ele tem uma renovação natural, mas a grande parte dele é recirculado. Então, você pega o ar,
junta todo o ar do shopping e devolve ele para a pessoa. Então, se existem pessoas, o vírus entra lá no meio dessa circulação. Então, se você tem essa facilidade, ajuda. Agora, o Cláudio vai me dizer até, devido ao grande problema da queda de receita, hoje os shopping centers estão muito reticentes em fazer investimentos. Então, o investimento numa lâmpada dessa é caro, não é uma coisa simples. Você tem que mudar todo um perfil. Fazer um investimento numa câmera termográfica também é um investimento caro. Fazer analíticos para verificação de temperatura e de máscara também é um negócio não barato. Ou seja, o conjunto da obra é o momento pior que podia acontecer dentro do shopping. Eu tenho certeza, eu conheço muitas operadoras de shopping que teriam o maior prazer de colocar isso para atender o seu público. Não tem a mínima dúvida. Eles gostariam de ter isso, só que não podem, porque já tiveram queda de receita, estão comprometidos, o investimento está cortado, porque não dá. Diferentemente de outros segmentos do mercado, indústria, por exemplo, que tem investimento, o shopping center está zerado, está com a faca no pescoço em termos de investimento. Então, todas essas grandes tecnologias hoje, elas são muito boas, muito interessantes, porém, estamos sofrendo o problema da possibilidade financeira. Enquanto o Douglas esquenta a garganta fazer mais uma pergunta, eu vou dar um oi aqui para a galera que já está com a gente no chat também. Rapidinho, Douglas. Então, quem está aqui com a gente já faz tempo é o Paulo Mascarenhas, o Glauco Celestino, acertei agora, Glauco. O Zé Roberto da TechBird, o Leonardo Batista, o José Barbosa, o nosso grande Benedantas, o Hiro Kuramoki, quem mais está aqui? O Antônio Egídio, o mestre, né? Mestre sommelier, Maurício Tiátio, e o José Barbosa aqui tendo um alô também do Shopping Granja Viana. Show de bola, cara, muito bom. Legal. Manda bala, Douglas. Temos ainda mais 24 minutos de bate-papo. Não, é um tema assim que se a gente for parar para analisar, precisaria de umas 4 lives emendadas uma na outra para a gente conseguir abordar tudo, né? Que a gente está com 2 pessoas aqui ricas de informações para passar para a gente, mas tentando puxar um gancho do que o Bettoni falou, passando a palavra para o Cláudio, o Bettoni comentou aí sobre a tecnologia, por exemplo, de detecção de uso de máscara, né? E a gente sabe que nem todo mundo quer seguir uma regra básica de educação até, né, Silvano? Porque não é só pensar em você, é pensar no outro também, né? Então, a gente está falando aí de segurança, tecnologia, mas também tem a segurança humana. E aí, assim, eu não sei se tem ou não, se faz uso ou não de detecção de máscara, mas também tem o olho humano ali do segurança que está acompanhando as pessoas que estão ali no shopping. Cláudio, como conseguir fazer de uma maneira humana, sei lá, como você abordaria esse tema, mas como fazer uma pessoa entender ali, uma pessoa que está sem máscara, ou não, até esqueceu, não sei, como fazer ela entender que ela precisa usar máscara, como abordar ela? Isso é um desafio bem grande. Eu anotei, eu acompanho algumas informações, algumas notícias voltadas para esse tipo de problema em diversas empresas, né? Nós trabalhamos muito com a conscientização da pessoa que às vezes está sem máscara ou está com uma máscara não posicionada. Então, a segurança ela tem que saber fazer uma abordagem cordial e uma abordagem de orientação, e não uma abordagem de repreensão, né? Levantei aqui três publicações em jornais, eu vou ler rapidinho. Funcionária leva soco de cliente que se recusou a usar máscara em supermercado. Essa é uma. Mulher se recusa a usar máscara e dá tapa em cliente na farmácia. Essa é outra. Discussão por uso de máscara termina com assassinato de comerciante a tiros em Itapema.
Quando eu observo, ou a equipe de segurança, o pessoal linha de frente, vigilantes, controladores, supervisores, líderes, ou eu rodo bastante. Quando eu vejo uma situação dessa, na qual eu tenho que agir, eu tenho que pensar em milésimos de segundo, em poucos segundos, qual vai ser o resultado dessa orientação. A gente tem diversos, eu disse 3 aqui, diversas situações que o simples fato de você abordar uma pessoa pedindo para que ela coloque a máscara, resulta numa crise muito maior. Essa crise maior pode gerar perda patrimonial, um risco de imagem, uma vida humana, que já aconteceu em outros casos. Então, eu tenho que agir com cautela, com inteligência e com um objetivo de orientação. Já teve casos de eu observar uma pessoa, uma mulher, andando no corredor do shopping tranquilamente e me chamou a atenção. Alguma coisa me chamou a atenção nela. A gente está tão acostumado a ver as pessoas com isso tampado que quando a gente vê sem, a gente estranha. E eu cheguei para ela e falei: senhora, boa noite, tudo bem? Tudo bem, o que aconteceu? Eu falei: a senhora não está utilizando máscara. Ela colocou a mão no pescoço, na rosto, e falou: é verdade. Ai, moço, você vai me colocar para fora? Eu falei: não, senhora, a senhora esqueceu a máscara? Esqueci. Eu ando com um envelope lacrado, com uma máscara. Falei para ela: ó, essa máscara é de papel, é uma máscara que se vende na farmácia e pode usar, senhora. Ela pegou, ela abriu e falou: nossa, mas como assim? Você tem uma máscara na cartola? Falei: sim, as pessoas esquecem, eu também esqueço, já aconteceu isso comigo. Se eu chego para uma pessoa ou algum funcionário da segurança, faz uma abordagem um pouco mais truculenta: a senhora está sem máscara, a senhora não pode andar dentro do shopping. Você muda o foco, a pessoa se sente afrontada. Tem a outra situação, tem as pessoas que não querem mesmo utilizar uma máscara. Tem as pessoas que são resistentes e que ela vai para o enfrentamento. Só que eu, como gestor de segurança, analista de risco, e eu sempre penso como que eu vou gerenciar uma crise, eu já tenho que diminuir a animosidade e não trazer esse problema para mim. Então, é aí que a gente trabalha com tecnologia de monitoramento, é aí que a gente trabalha com envolvimento dos órgãos de segurança pública, é aí que a gente trabalha num bom contato com os nossos parceiros da Guarda Civil Metropolitana, da fiscalização da vigilância sanitária, porque eu não vou entrar em confronto com essa pessoa, eu vou monitorar e registrar tudo ao mesmo tempo que eu estou acionando um órgão competente. Na hora que essa pessoa for abordada por um guarda civil metropolitano ou por alguém da vigilância sanitária, a gente vai estar acompanhando de longe. E vamos, assim, eximir um pouco da responsabilidade, né? E não vamos gerar uma crise maior. O decreto 64.959 do Estado de São Paulo, e depois teve a resolução SS 96, de 29/6/2020, ela traz os valores das multas. Então, R$ 551 para cidadão em situação irregular, 5.278 para o estabelecimento, 1.380 para estabelecimentos que não está com a informação, que não está com o informativo de que é necessário o uso obrigatório por decreto. Ou seja, nós estamos cumprindo a nossa missão. A pessoa não quer cumprir a dela. Segurança pública, vigilância sanitária, é o limite da lei. A segurança ela tem que atuar no limite onde é compatível a sua atividade. Ou a equipe, ir para um confronto, usar de força física, você não vai entrar na frente. Nós acompanhamos os resultados aí em outros estabelecimentos que são trágicos. E nós não vamos trazer essa tragédia para o nosso quintal, para o nosso espaço, exatamente para evitar a perda de vidas, né? E
ter que gerenciar uma crise maior ainda por causa de uma máscara. Não seremos omissos, mas nós vamos acompanhar essa ocorrência do início ao fim, até que a pessoa ou coloque uma máscara ou seja atuada por algum órgão competente. Não é fácil. E você comentou que as ações necessárias precisam ser tomadas, né? Muitas vezes você precisa ter uma parceria, né, com outro órgão de segurança, ou segurança pública. O Betone, eu imagino ele no pré-planejamento do shopping na área de projetos, né? Eu queria entender se o Betone faz algum tipo de análise referente a isso, e no caso do Cláudio, como ele trabalha com isso, porque ele é o usuário. Então, Betone, você tem no seu planejamento esse tipo de demanda dentro de análise de risco, alguma coisa referente a ter esse trabalho de já se preocupar com isso, ou isso depois já pula por uma demanda já de uma pessoa como o Cláudio? Porque a gente está falando de um conjunto de informações, né? Está falando de segurança eletrônica e segurança no geral, ali falando sobre esse trabalho de segurança pública, né? Existe algum tipo de plano para isso? E o Cláudio, com o uso desse plano, como que é esse relacionamento? É fácil de lidar? É fácil porque eu fico imaginando, ou talvez o Silvano deve... Eu estou fazendo a pergunta, talvez o Silvano deve pensar a mesma coisa. Eu fico imaginando como um gerenciamento sei lá, polícia militar, civil, SAMU, defesa civil, isso deve ser uma maluquice. Para quem planeja e para quem usa, como que vocês veem isso? Primeiro, Betone. Eu vou falar primeiro, porque eu acho que essa é uma pergunta diretamente para o Cláudio, eu acho que ele vai poder explicar isso de uma forma bastante completa. Você me perguntou quando a gente está fazendo o projeto do shopping, ou seja, quando ele nem existe ainda, né? Então, o que a gente deixa? Normalmente, um shopping ele tem uma necessidade. Cada operadora de shopping tem uma visão de segurança dentro do shopping, certo? Então, se você pegar para uma determinada operadora e pegar aquele mesmo shopping e botar na mão do pessoal de segurança da outra operadora, vai existir diferenças de conceitos, etc. Tal. Eu diria que 90% é mais ou menos coincidente. Vai existir aqueles 5%, 10% que cada um usa a sua experiência em cima disso. Mas quando você faz o shopping, então, por exemplo, eu falei que um shopping tem de 150 a 300 câmeras. Tem shopping que, quando inicia suas operações, isso lá atrás, ele não coloca todas, ele coloca um terço. Só que nós, como projetistas, nós não podemos chegar bom, então nós vamos colocar um terço. Nós temos que pensar o shopping na sua operação completa, no seu mundo, vivendo ele na operação total. Então, nosso projeto, toda a infraestrutura está pronta para atender 100% das câmaras. O que a gente faz olha, tais e tais coisas vão ficar como previsão. Então, numa fase inicial, uma fase inaugural, vai entrar com uma parte mais reduzida, e ao longo do tempo, até com a própria receita do shopping, acaba saindo de CAPEX para OPEX do shopping. Toda essa parte de comunicação, de segurança, etc., isso está totalmente planejado lá, quando o shopping nem sequer foi construído. Porém, a parte que você colocou, que é muito importante, que o Cláudio vai explicar isso de uma forma, acho, muito mais com conhecimento do que eu, é a parte de relacionamento com órgãos públicos. Isso é telefonema, é um contato íntimo com determinados tipos de pessoas. Então, na fase de projeto, não. Isso é muito mais operação e execução do dia a dia do shopping. Mas eu falo assim, por exemplo, na fase de projeto, quando eu disse, por exemplo, existe uma avaliação regional para saber se aquele shopping que está sendo construído naquele local ele vai ser atendido por esse tipo de terceiros, né? Ou
isso também não entra para... Na realidade, a localização do shopping ela é muito importante, ou seja, a gente tem que fazer uma análise de risco sobre o local. Então, o entorno, o shopping, ele não somente ele é monitorado internamente, ele é monitorado externamente, o entorno dele é muito bem monitorado, o que entra, o que sai, toda a parte de docas. Uma coisa muito comum em shopping center é o pessoal bater o carro fora, chegar lá, bate na administração, olha, alguém bateu no meu carro aqui dentro. Então, se você não tem mecanismos de filmar o carro quando entra, e filmar, e aí quando a pessoa reclama, falou, não, quando o senhor entrou, o carro já estava batido. Então, nós temos que tomar esses cuidados. Parece brincadeira, mas o pessoal bate fora e quer responsabilizar o shopping por conta de uma responsabilidade que não é dele. Então, isto é uma coisa que a gente tem que olhar. Então, a parte de segurança, quando a gente faz um projeto, nós trabalhamos com pessoas como o Cláudio, que nós fazemos a primeira proposta, eles vêm com o conceito deles, nós ajustamos e deixamos o shopping prontinho, pensado para aquela operadora, para aquele local. Então, é um negócio muito tailor-made, né, de alfaiate, ou seja, feito sob medida. Eu vou dar uma missão impossível agora para o Cláudio. Cláudio, nós temos 10 minutos ainda de programação. Né? O Douglas deixou quicando aqui uma pergunta que eu acredito que deve ser referente, por exemplo, ao relacionamento que a gente tem que construir com as instituições, né? De segurança pública também, que estão ali, que cuidam da região onde o estabelecimento, onde a instituição está sendo colocada. Como é essa relação enfim, né? Como construir isso para você estar bem protegido também junto a esses players? Perfeito. Não tem como você falar de segurança privada e o sucesso dos seus sistemas de prevenção e ação em situações de crise sem ter um contato direto com segurança pública, né? Quando eu falo de segurança pública, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Civil, Polícia Militar, grupamentos de bombeiro. O que é importante é trazer essas instituições para conhecer a sua casa, para conhecer o seu espaço. Eu tenho um olhar clínico voltado para a segurança privada. Quando eu faço um contato com o comandante do batalhão, quando eu faço contato com um delegado, quando eu faço contato com o comandante de um grupamento de bombeiro, eu vou ter a visão externa de quem vai me atender numa situação de crise, né? Algumas normas técnicas e regulamentos do bombeiro, inclusive, determina que você tem um plano de emergência e que nesse plano de emergência tem que ser atualizado anualmente. O bombeiro local tem que saber por onde que vai entrar uma viatura, ele tem que saber quando vai atender uma situação de incêndio, quem que ele vai procurar, quem que é o chefe da brigada. Então, nós temos aí uma determinação por regulamentos e por normas, mas que não podemos e não devemos cumprir só por uma determinação de regulamento. A gente tem que fazer essas relações públicas. Eu tenho que trazer a polícia para dentro do meu ambiente. Eu tenho que convidar a equipe que está patrulhando para tomar um café. Eu tenho que fazer um contato com o delegado e levar informações para essa delegacia sobre a quantidade de ocorrências e tipo de ocorrências que nós temos comum no nosso shopping. Então, essa relação ela é muito importante, essa troca de informação ela é muito importante. Quando eu trago essa relação, quando eu trago essas instituições para conhecer o shopping, para participar das nossas operações, eu tenho certeza que lá fora vai ter um criminoso, porque full time a gente tem o criminoso observando o seu objetivo, observando a vulnerabilidade. Então, se toda hora eu tenho uma viatura patrulhando, não que ela está patrulhando para o shopping, tá? Mas que ela está acessando para fazer um contato, para identificar algum problema. Se eu tenho um criminoso que está observando essa atividade, ele já cai por terra a vontade dele cometer um crime aqui, porque ele sabe que vai ser difícil, né?
Então, se eu levo para o batalhão local que existe uma quantidade enorme de veículos suspeitos no meu estacionamento, de pessoas com veículos suspeitos no estacionamento, em atitudes suspeitas no estacionamento, ele pode linkar essa informação através do Detecta com a quantidade de veículos com comunicação de roubo e furto que estão transitando no meu espaço. Então, ele já tem um link de informações. Pô, o Cláudio disse que tem uma atitude terrível, muito intensa, de pessoas em atitude suspeita no estacionamento, com veículos. Mas e o meu número pelo Detecta está informando que naquele local eu tenho um trânsito enorme de veículos com queixa de furto e roubo. Já linkou a informação. Eles vão entrar no shopping para poder resolver esse problema, para poder prender algum criminoso, recuperar veículos, e eu vou ter o Estado com suas forças de segurança atuando junto com a segurança privada, junto com a gente. Isso é um ganho muito grande, isso é muito bom. Eu garanto que quando um gestor de segurança bate na porta do comando da diária, da companhia, do batalhão diária, fala, geralmente uma companhia ela é comandada por um tenente ou por um capitão, chega lá, capitão, tenente, eu sou o gestor de segurança do shopping tal, e quero criar um plano contigo, quero desenvolver um treinamento, gostaria que vocês fizessem um treinamento junto com a gente. Se você traz, os órgãos de segurança pública, eles gostam disso, eles veem isso com bons olhos, porque nenhum comandante de área quer ter o seu relatório da sua área com índice altíssimo de ocorrência. Então, se ele tem um braço forte, um braço amigo para poder unir forças, levar informações, trocar experiências, ele vai auxiliar na queda de ocorrências, ele vai auxiliar no crescimento de medidas preventivas, e todo mundo ganha com isso, né? Isso é muito, muito importante. Eu atuei muito em museus. Um dos maiores riscos que nós temos em museus hoje é o risco de incêndio, né? Nós estamos tratando diferente de um bem comum, nós estamos falando da infungibilidade de um bem, de uma obra de arte que não tem como você substituir por outra. Então, quando o fogo ele pode destruir, você acabar com uma história, né? Então, quando a gente fala de museu, fugindo um pouco da temática, né? A gente conversa muito com o bombeiro, traz o bombeiro para dentro, para numa situação crítica, a gente ter o apoio, o braço forte desse órgão de segurança pública para nos ajudar numa situação de crise. Eu considero isso fundamental, e aonde eu estiver, pode ter certeza que eu estarei batendo na porta do batalhão, da delegacia, para falar, eu estou aqui, os índices eu tenho que estudar, eu tenho que entender o índice de criminalidade na minha região, eu tenho que entender a sociedade do meu entorno, eu tenho que entender qual é o meu problema, e eu tenho que bater na porta da autoridade policial e falar, eu não quero ensinar o seu trabalho, só que nós temos um problema e a gente pode trabalhar em conjunto. Isso é fundamental. Caramba, nós temos só 3 minutos por mim, eu ficava aqui até meia-noite. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E é tão importante isso, porque assim como, por exemplo, né, no momento que você, gestor, contrata um trabalho do Bertoni como projetista, por exemplo, e é importantíssimo, você ouvir o que ele tem para te falar, ele ouviu o que você tem para falar, para que vocês dois possam tirar dali o melhor projeto possível para atender, né, inclusive na temporalidade disso, porque não é um projeto que vai ficar funcionando 2 anos, há uma questão de temporalidade muito importante nesse projeto. Na relação com esses players de segurança também, segue a mesma demanda, né? Então é importante você estar junto, por quê? Porque às vezes ele vai ter uma leitura que você não tem, você vai fornecer uma informação ou um background que ele ali naquele momento não tem. Então, realmente, acho que você está corretíssimo, corretíssimo. E também correto você estar em falar que é muito pouco tempo mesmo, né? A gente realmente, o tempo ele urge, mas é bom deixar aquele gostinho de quero mais, assim já pode chamar vocês para voltar. E nesse momento eu sou obrigado a pedir para vocês, né, suas considerações finais aí desse bate-papo, começando, por favor, pelo Roberto Bertoni, depois o Cláudio Coelho e fechando aqui essa parte, o Douglas, por favor. Obrigado, Silvano. Bom, primeiro, agradecer por estar comemorando o primeiro ano junto com vocês. Foi um grande prazer, realmente me deixou bastante contente. Quero agradecer muito ao Cláudio também, eu acho que ele foi de uma
uma experiência, uma sabedoria. Eu acho que engrandeceu esse nosso bate-papo. Então, muito obrigado, Cláudio. Acho que todos nós aqui aprendemos com você hoje. E eu quero agradecer a Avantia pelo promover esse trabalho legal, bacana, e agradecer a todos que estiveram aqui presentes, nos ouvindo, tiveram a paciência de aguentar 1 hora aí de bate-papo gostoso e de aguentar no bom sentido, de nos dar ouvidos para que nós podemos passar a nossa pequena experiência para eles também. Então, é isso daí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Bettoni. Agradeço, Bettoni, pelos elogios, mas eu sou um eterno aprendiz, eu aprendo muito com vocês também. Quero agradecer a Avantia, Silvano, Douglas, Karen, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo. Tem muita coisa para falar, tem bastante tema. Eu sou um cara que falo bastante, se não me der uma pausa, eu vou embora. Um tema liga o outro, a gente entende aí o cronograma, mas quero agradecer a todos pela oportunidade, quero agradecer o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que não dê para fazer nesse momento, depois ser registrado através do Douglas, de você, Silvano, eu me coloco à disposição para responder e bater esse papo por e-mail e continuo à disposição para as próximas, se tiver. A gente não falou de um tema aqui muito bacana, não porque não foi, mas é por causa do tempo, mas a humanização da segurança é algo legal que a gente poderia falar em outro momento, mas eu entendo aí que o tempo é bem curto. De qualquer forma, termino agradecendo a todos vocês, a todos os participantes e me colocando à disposição caso precise de alguma coisa. Muito obrigado. Gratidão, Cláudio. Eu já ia até aproveitar para te dizer o seguinte: faz muito sentido outra live, sim, e com os dois separados na próxima, porque o conteúdo do shopping ele tem muito mais assunto. Eu até comentei com a Karen que faz muito sentido também ter uma outra live com o Bettoni, porque o Bettoni tem uma experiência vasta no mercado para falar sobre projetos, né? Inclusive, a gente tem um recadinho lá do Zé Roberto na live, que ele até falou lá, painel de qualidade, Bettoni é ícone, né? E realmente, o Bettoni é um ícone muito conhecido no nosso mercado. E eu que agradeço hoje, quando a gente não tem tempo para falar, significa que foi muito produtivo, né? A gente tem muito a agradecer ao Cláudio, né, pela experiência dele. Tenho certeza que o Cláudio vai aparecer aí em outras lives do CT, né? O Silvano vai colocar ele em alguma outra coisa, o Bettoni também, idem, faz total sentido os dois. E eu que agradeço, como a Avantia está aí sempre, está comemorando 1 ano, né, de lives, e para a gente é uma satisfação enorme estar com 2 pessoas aí que têm um conhecimento, uma experiência, e subiu o sarrafo alto hoje, né, Silvana? Muito obrigado. Sem dúvida. É para isso que a gente acorda todo dia, para aprender cada dia a mais. Obrigado, Avantia, pela confiança de trazer o Security Talks aqui para nossa casa. A gente fica muito feliz. Eu, especialmente, né, porque eu vejo tudo de camarote aqui, então é fantástico. E já convidando vocês aqui para a semana que vem, nós teremos como convidado especial Wagner D'Angelo, que é diretor de segurança Brasil e Cone Sul da Merck Sharp Dome. Então vai ser um bate-papo também muito legal sobre implantação e gestão de processos de segurança em corporações multinacionais. Deixo aqui minha gratidão muito grande para o Cláudio. Com certeza a gente vai conversar bastante ainda com o Bettoni também, já fazia tempo que a gente não se falava, estou matando aqui um pouco da saudade. Douglas, você já manda mais do que eu aqui, mandou muito bem hoje de novo. Muito obrigado, Maurício, a galera da Avantia, toda a Karen. A gente segue com a programação normal do CT. Não se esqueça, agora às 19 horas, temos a Live Top Secret com uma grande novidade para o mercado de segurança eletrônica. Não perca, a gente só vai contar às 19 horas. Fica aí no nosso canal de segurança, CT Segurança no YouTube. E a gente se vê daqui a pouquinho na programação. Obrigado, pessoal. Obrigado, meus amigos. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.